Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática básica e hoje com um tema muito especial, muito importante, que é a porcentagem. Calcular porcentagem é indispensável. Toda pessoa, todo cidadão tem que saber calcular porcentagem. Ela está presente no aumento de qualquer produto lá no supermercado, como arroz, feijão, carne, um combustível lá no posto de gasolina, enfim, tem que saber calcular porcentagem. E hoje a gente vai aprender tudo sobre porcentagem e eu quero que você saia dessa aula sabendo 100% do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Antes, se você ainda não é inscrito, para o que você está fazendo, vai aí embaixo, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e clica lá todas as notificações. Eu vou esperar você, vou tomando um café enquanto isso. Porcentagem. O que é isso, professor? Olhem para esse símbolo que eu coloquei aqui. Toda vez que você vê um número que contém esse símbolo ao lado, você está falando de uma porcentagem, de um número que representa um percentual sobre algo. Existem três formas de representarmos um número em porcentagem. É a percentual, que contém esse símbolo de porcentagem, a fracionária, que está no formato de fração, e a decimal, que é um número com vírgula, tá bom? Então a gente vai aprender agora a fazer a conversão entre essas três formas. Muito bem. 5%. Como que é 5% na forma fracionária? Então a gente precisa escrever uma fração que representa 5%. 5% é a mesma coisa que escrever 5 por 100. Olha bem, 5%. Agora olha para cá. 5 por 100. 5%, 5 por 100. Entendeu? Então toda porcentagem ela é sempre uma fração com denominador igual a 100, tá bom? Grava isso na sua memória. O denominador sempre vai ser 100. Nas porcentagens, o denominador sempre é 100. Fechou? Agora a forma decimal, ou seja, um número com vírgula. Qual é o número com vírgula que representa essa fração? Muito fácil. Uma fração é sempre o numerador dividido pelo denominador. Então basta a gente pegar e fazer 5 dividido por 100. O resultado é o decimal, a forma decimal. E essa forma aí vai ser 0,05, tá bom? Esse é o número em formato decimal, porque 5 dividido por 100 é 0,05. Fechou? Agora vamos pegar um outro caso aqui, ó. Eu vou preencher aqui, ó, 11 sobre 100, 11 centésimos. Muito bem. Qual é a forma percentual? Ou seja, com esse símbolozinho aqui de porcento. Olha bem o que eu fiz aqui no processo de cima. Eu peguei o 5, que era o número que estava antes do meu porcento aqui, e dividi por 100. Agora a gente está saindo da forma fracionária e indo para a percentual, ou seja, se a nossa fração já está com o denominador 100, exatamente o número de cima é o número que vai estar na frente do nosso símbolo de porcentagem, tá bom? Então, quando não tiver um 100 embaixo, devemos primeiro transformar em 100 e depois o número que está em cima sempre vai ser o número que está na frente do símbolo de porcentagem, ok? Agora a forma decimal. Para fazer a forma decimal é só dividir o numerador pelo denominador. Então, 11 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,11. Você não sabe de cabeça? Faz a continha lá com a chave que você vai ver, dá 0,11. Agora vamos pegar um caso que o número está no formato decimal, por exemplo, 0,20, e vamos tentar converter para a fração e também para percentual. Vamos lá. Para fazermos a nossa forma fracionária, devemos construir uma fração aqui, onde o denominador, que é a parte de baixo da nossa fração, tem o valor 100. Bom, quem vai ser a nossa parte superior da fração? Vai ser o número que forma quando a gente puxa a vírgula duas casas para a direita do nosso número. Então, se eu puxar essa vírgula duas casas para cá, vai formar o número 20. Então, esse número aqui é o número que vai na nossa parte superior aqui. Então,
0,20 é a mesma coisa que 20 dividido por 100. A forma fracionária é 20 centésimos. Agora vamos escrever com o símbolo de porcentagem aqui. Qual é o número que vai aqui na frente? Se temos já a fração com um 100 embaixo, o número que está em cima é o número que vai na frente do nosso símbolo. Então vai ficar 20%. E assim a gente pode fazer todas as conversões que precisarmos, passando para qualquer forma que queremos, né? Ou no sentido inverso também, tá? Agora vamos calcular esse exemplo prático que temos aqui ao lado. Calcule quanto que é 5% de 1.500. O processo para resolvermos essas contas de porcentagem é sempre da maneira que eu vou explicar para vocês agora. Vamos pegar esse número 5% e passar ele da forma percentual para a forma fracionária. Então vamos trocar 5% por 5 por 100. Então vamos trocar aqui sempre para a forma fracionária, 5 por 100. Tá? A conta sempre vai ser com o número fracionário ou até mesmo com o decimal. Nunca vamos usar a forma percentual. Nunca, 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 senão vai dar errado a conta, tá? Então sempre vocês vão transformar aqui para a forma fracionária, tá? Aí qual que é o outro passo? Vocês vão trocar essa palavra de aqui, que é essa preposição de, sempre por uma multiplicação, ó. Então a gente vai colocar aqui uma multiplicação, que vem do D aqui. E por último, vamos escrever o número 1.500 aqui ao lado, que é o número que a gente está calculando, tá? Agora, qual que é o processo, professor? Vamos calcular quanto que é essa conta aqui. 5%, que é um número fracionário, vezes um número inteiro. Como que eu calculo, professor? Você pega as partes de cima, o 5 e o 1.500, e multiplica entre elas. 5 vezes 1.500, a resposta é 7.500. A parte de baixo tem um número 100, né? E o 100 não precisou multiplicar com ninguém aqui embaixo, então é 100 mesmo, né? Então vai ficar aqui 100. Agora tá muito fácil, ó. Simplesmente a gente divide 7.500 por 100. Como que faz isso, professor? Simplifica, ó. Esse zero cortou com esse e esse cortou com esse. Sobrou 75 dividido por 1. 75 dividido por 1 é 75. Como a gente está falando de dinheiro, né? Era R$ 1.500 aqui no início, então vai ser R$ 75 aqui. Então esses R$ 75 aqui, eles são 5% do valor total, que é os 1.500, tá bom? Agora vamos para mais exercícios. Número 1, calcule. Letra A, 32% de 120. Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo é transformar na forma fracionária. Então vai ser 32 sobre 100. Muito bem. Troca a palavrinha de por uma multiplicação e aí completa aqui embaixo usando o número que a gente está querendo calcular, né? Então, agora o que a gente faz? 32 vezes o 120, multiplica as partes de cima entre si. 32 vezes 120, quanto que dá, professor? Vamos fazer a conta aqui. 32 vezes 120, quanto que dá, professor? Vamos fazer a conta aqui. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Aí coloca as barinhas, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Soma tudo, 0, 4, 8, 3. Então, 32 vezes 120 é a mesma coisa que 3.840. E embaixo ainda tem aqui o 100 que não multiplicou com ninguém. Tá bom. Agora, professor, como que a gente faz aqui para dividir 3.840 por 100? É muito fácil. Imagine que você tem a vírgula aqui, ó, né? Se você está dividindo por 100, quantos zeros tem o número 100? 2. Então você vai pegar essa vírgula que está aqui e vai puxar 2 casas para a esquerda. E ela vai parar exatamente aqui, ó, entre o 8 e o 4. Essa é a resposta. 38,40. O que é isso, professor? 38,40 são 32% de 120. Legal, né? Agora vamos para a letra B. A região colorida da figura representa quantos por cento do total? Então aqui nessa letra B vamos construir a forma percentual, fracionária e decimal desse desenho aqui, tá bom? Então como que eu escrevo a parte fracionária aqui, professor? Né? Então a parte de cima aqui
vamos completar com a quantidade de desenhos, de quadrinhos que estão coloridos. Quantos a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A parte de baixo da nossa fração, que é o denominador, ele é um número que representa a quantidade total de retângulos que a gente tinha disponível, contando até mesmo aqueles que não foram coloridos. Então a gente tem 20, ó, porque tem 5 por 4, né? Então a gente tem 20 disponível, o total, né? Muito bem, então essa daqui é a forma fracionária que representa esta imagem aqui. 8 coloridos num total de 20 disponíveis, tá bom? Agora, como que a gente representaria isso daqui na forma percentual, com o símbolo de porcentagem aqui? Então, o que eu falei para vocês antes? Quando a nossa fração aqui, a forma fracionária, tem um 100 no denominador, o numerador, que é esse número de cima, ele é o próprio número que vai vir aqui colado com o porcento, tá? Porém, nesse nosso exemplo, a parte de baixo não é 100, ela é 20, né? Então, precisaríamos multiplicar por um número para que vire 100. 20 vezes quanto que dá 100? 20 vezes 5, então temos que multiplicar em cima e embaixo por 5. E aí quanto que fica? Ó, vou fazer aqui no cantinho aqui. Se multiplicarmos por 5, a parte de baixo vai ficar 100, e a parte de cima vai ficar 8 vezes 5, 40. Ou seja, o número que a gente vai utilizar aqui na frente, junto com o símbolo, vai ser o 40. Então a gente vai colocar aqui 40. Então essa é a forma percentual. Agora vamos escrever no formato decimal. 40% vai ser 40 dividido por 100. E isso é exatamente 0,4. Então essa daqui é a forma decimal, esta a forma percentual e esta a forma fracionária. Muito legal, né? Agora vamos para a letra C. 8 representa quantos por cento de 25? Bom, então aqui a gente já pode montar nossa forma fracionária, que é 8 sobre 25. Então, para acharmos quantos por cento o 8 representa, precisaríamos transformar essa fração aqui para uma fração com denominador 100, né? Então, por quanto eu teria que multiplicar aqui o 25 para dar 100? Por 4, né? Multiplicando por 4, 25 vezes 4, 100. Então, eu teria que multiplicar em cima também por 4. E 8 vezes 4, 32. Concordo? Então, vamos escrever isso daqui aqui assim, ó. Então, multiplicando por 4 em cima e embaixo, a gente obtém essa fração aqui, né? Vou colocar até aqui, ó, vezes 4. Muito bem, então o que a gente encontrou? Encontrou uma equivalência. Essa fração representa a mesma coisa que essa. E aí sim, isso daqui é a mesma coisa que 32% com o símbolo, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que esses 8 aqui, eles representam 32% dos 25. E essa daqui é a resposta, então, final, tá? Muito interessante essa questão também, né? Então agora vamos para questões com contexto, né? Então questões assim que a gente consegue fazer ligação com o nosso dia a dia. Vamos lá. Número 2. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som custava R$ 400 e teve um desconto de 12%. Quanto que o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, o que acontece? O valor do equipamento é de R$ 400. Só que vai ter um desconto, né, de 12%. Então a gente vai ter que pensar assim, ó, era 100% e teve um desconto, né? Subtraímos 12% desse total aí. Quanto que fica? Fica 88, né? 100 menos 12, 88%. Então o cliente com 12% de desconto, ele vai pagar somente 88%. Então vamos descobrir quanto que é 88% de 400. É essa conta que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lembrar do que eu falei antes. Nunca vamos usar o símbolo de porcentagem. Sempre vamos transformar para a forma fracionária. Então vai ficar 88 sobre 100, né? Lembraram? Agora, a palavrinha D a gente vai trocar por o quê? Por uma multiplicação. E o número 400 vamos trocar por o quê? Por nada, né? Vai ficar o 400 mesmo aqui. Aí agora qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo é multiplicar os números que estão em cima entre si. 88 vezes 400 vai dar quanto? Vou fazer no rascunho aqui, ó. 400 vezes 88.
8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Somando tudo, 0, 0, 2, 3 mais 2, 5, 3. Ou seja, aqui o resultado vai ficar o quê? Vai ficar 35.200. Dividido pelo 100 aqui, que ele não precisou multiplicar com ninguém, aqui embaixo não tinha ninguém, né? Agora, professor, o que falta fazer? Falta só simplificar, ó, esse 0 corta com esse e esse corta com esse. Qual que é a resposta final? 352. Deixa eu apagar aqui essa continha que está aqui atrapalhando. O que é isso, professor? 352 vai ser o valor final que o cliente vai pagar pelo produto ali do eletrodoméstico, tá bom? Percebam o quão útil é isso, né? Então, no nosso dia a dia, frequentemente vemos lá em propagandas, em anúncios, esses descontos, né? Só que às vezes a gente não sabe, o pessoal em geral não consegue fazer esse cálculo com exatidão, saber quanto que é esse valor de desconto, né? Quanto que vai ficar o preço do final, né? Então aqui, com esse cálculo, vocês conseguem saber exatamente qual é o valor final do produto. E isso é muito útil. Aí que está a importância de saber calcular porcentagem. Agora vamos para um terceiro exercício. Uma conta de energia foi paga com 1 dia de atraso. Na conta em específico é explicado que em contas pagas com atraso incide uma multa de 4%. Então quer dizer o quê? Que vai ter um acréscimo ali de 4%. Então já vamos escrever isso para a gente ir levando tudo anotado. Ó. Então vai ser os 100% o valor da nossa conta, mais esses 4% aí. Então o valor final da nossa conta com a multa junto vai ser 100 mais 4, 104%, tá bom? Então já vamos deixar isso aqui anotado que a gente vai precisar. Aí vamos continuar aqui. Sabendo que a conta custava R$360, então muito bem, já vamos anotar isso aqui também. R$360 era o valor inicial ali da nossa conta, né? Então, o valor pago pelo cliente na conta devido ao atraso foi de. Tá vendo a palavrinha de? Essa palavra também é importante, vamos anotar aqui, de. Então percebam que aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para calcular, ó. Tem a porcentagem, tem a palavrinha de, que é uma multiplicação, e tem o valor da nossa conta inicial. Eu expliquei para vocês que a gente nunca vai usar com esse símbolo aqui, sempre tem que transformar para a forma fracionária. Então, quanto que é 104%? Vai ser 104 sobre 100. A palavrinha de a gente vai trocar por o quê? Por uma multiplicação. E o 360, que é o nosso valor, vai ficar exatamente igualzinho, tá? Agora, qual que é o próximo passo? Multiplica os numeradores entre si. 104 vezes 360. Vamos fazer aqui num rascunho para ver quanto que dá, tá? 104 vezes 360. Então, o 0 vezes os 3 ali em cima vai dar 0. 6 vezes 4 dá 24, vem o 2 aqui. 6 vezes 0 dá 0, mais o 2, 2. 6 vezes 1, 6. Tá bom? Agora eu coloco as barinhas aqui. Vou apagar até o 2 aqui pra gente não confundir, né? E agora continua. 3 vezes o 4 vai dar 12. Então vem o 2 aqui e 1 em cima. 3 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. 3 vezes 1, 3. Agora soma tudo. Aqui vai dar 0. 0 mais 4 dá 4. 0 mais 2 mais 2 dá 4, 6 mais 1 dá 7 e 3 mais nada dá 3. Então, a resposta aqui vai ser o quê? Vai ser 37.440 sobre o 100 que está aqui embaixo, né? Que ele não precisou multiplicar com ninguém, mas ele continua aqui, tá? Agora, o que eu faço, professor? Dividir por 100 é puxar a vírgula que está aqui 2 casas para a esquerda. Então, ela vai parar exatamente aqui, ó. Ela vai parar bem aqui. Vai formar um número 374,40 centavos. O que é isso, professor? Vai ser o valor final da nossa conta, acrescido ali, né? Somado os 4%. Porque ela era 360 e com os 4% ficou 374,40. Muito legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido 100% do conteúdo que eu expliquei aqui sobre porcentagem. E se vocês gostaram da aula, não esquece, vão lá embaixo, dão um like. Se não são inscritos, vão lá, se inscrevam, que isso ajuda o meu canal a crescer e cada vez produzir mais conteúdos para vocês. Valeu, pessoal, até a próxima. Se cuidem, bons estudos!